Dinheiro não dá em árvore, mas dá em certas máquinas impressoras. Existe, porém, outra coisa a ser evitada, e muito mais perigosa do que falsificar dinheiro. É falsificar pessoas, falsificar profetas, falsificar anjos e falsificar deuses. E mais uma coisa, falsificar a verdade é a pior das falsificações. Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, falsificações mediúnicas. Nuvens negras pairavam sobre Lhasa, a misteriosa cidade proibida do Tibete. O ano era 1855. O Dalai Lama estava morto. Acreditava-se que um eremita mongol havia colocado veneno na taça de chá do líder. Mas o eremita fugiu e alguém devia ser punido. Tarde da noite, no salão do templo em Potala, o palácio dos 1000 cômodos do Dalai Lama, realizou-se uma sessão mediúnica. O oráculo, o profeta do governo do Tibete, ia invocar os deuses para saber quem havia matado o seu supremo lama. Tempo Gergan, o abastado e respeitado ministro das finanças, estava nervoso ao lado do grupo. Ele tinha sido avisado naquela tarde que poderia ser apontado como culpado. Ele sabia que não era improvável, pois ainda recentemente havia acusado o oráculo de não ser confiável. O oráculo iria perder uma oportunidade de vingança? Bem, estava tudo pronto. O oráculo sentou-se em seu trono usando as roupas cerimoniais. Em sua cabeça havia um elmo maciço de ouro e prata com 5 crânios humanos encravados. O sumo lama jogou incenso no rosto do vidente. Atrás dele, um coro de sacerdotes cantava de modo estranho. De frente para o oráculo, o Buda vivo que entoava uma assustadora ladainha convocava o deus demônio de 3 cabeças e 6 braços para que se apossasse do vidente. Venha, ó poderoso Perrar, diga-nos quem matou o Dalai Lama. Tempo Gergan estava se sentindo sufocado. Ele queria gritar, mas seus olhos hipnotizados continuavam olhando para o oráculo. A face do oráculo já havia sofrido uma aterradora mudança. Já não era mais o rosto de um sacerdote. Era a face enganosa de Perrar. O oráculo estava agora totalmente possuído pelo demônio. Tempo Gergan permanecia impassível, mas suando. A terra parecia sumir debaixo dele enquanto ele olhava por detrás da pilastra. Eu vejo uma taça dourada com o demônio dançando sobre ela, murmurou o oráculo. Há um estranho sacerdote oferecendo a taça ao Dalai Lama. Ele está usando o chapéu pontiagudo e os trajes especiais. Ele estava descrevendo mongol, mas a voz do demônio prosseguiu. Eu vejo ao redor do Santíssimo sacos de ouro e prata. Uma mão oferece a prata ao estranho sacerdote. A face, não consigo ver a face. Sim, está surgindo. Tempo Gergan sabia por instinto que seu nome seria mencionado. Ele saiu correndo porta fora e desceu o corredor de saída, parando por um instante em um pequeno cômodo. Ali, livrou-se de seus ricos brocados e disfarçou-se em camponês peregrino. Mas já podia ouvir as vozes num crescendo. Tempo Gergan é o homem, prendam-no! Ele quis sair correndo como um louco, mas teria que parecer um peregrino pobre. Aquela escadaria não terminava nunca. Finalmente viu-se fora do prédio e rumou para o muro da cidade. Aí ouviu um grito atrás de si. Bloqueiem a escadaria. Ninguém deve sair do palácio. Ele acabara de escapar. Conseguira fugir a tempo. Em silêncio, ele pulou um muro onde um criado fiel o aguardava com 2 cavalos. Ele tinha escapado, mas nunca mais poderia ver de novo Lhasa, a sua amada cidade. Um homem inocente iria passar o resto de seus dias no exílio. Tudo por causa de um sacerdote não confiável, ajudado por demônios mentirosos. Você dirá, eu jamais assistiria a uma sessão espírita ou teria alguma coisa a ver com demônios, portanto estou a salvo. Não tenha tanta certeza.
Os ventos estão soprando através do Oriente com muita força. A fascinação do Ocidente pelo misticismo oriental não pode mais ser considerada um fato passageiro. Verdade, as tradições dos cultos orientais são filtradas através do secularismo ocidental para que assim pareçam menos perigosas, mas elas existem e estão aqui e vieram para ficar. Uma filosofia basicamente oculta, recém-rotulada e não reconhecida por muitos, vem impregnando a nossa sociedade. A meditação transcendental tem sido ensinada em nossas escolas como ciência. Tornou-se popular falar sobre vidas passadas e em karma. Mas chame do que quiser, o culto oriental é calcado em conceitos totalmente opostos ao Evangelho de Jesus Cristo. O culto oriental, como quase todas as falsas religiões, é um evangelho da salvação pelas obras. É o homem salvando-se a si mesmo. Chame como quiser. A meditação oriental não é uma ciência, é uma religião. Apesar das afirmações feitas em contrário, é hinduísmo vedântico. Sua iniciação é uma cerimônia religiosa. Seus mantras estão relacionados a divindades hindus. E seu objetivo é atingir o estado de realização do Deus hindu, para reconhecer o nosso verdadeiro eu como divino. Chame como quiser, a reencarnação, com seu karma, é uma cruel falsificação da cruz do Calvário. É o homem dizendo a Deus: não preciso de um salvador, pagarei pelos meus próprios pecados, mesmo que leve 1000 vidas para fazer isso. Você não ouve nisso o eco das palavras da serpente? Certamente não morrereis. E sereis como Deus? A operação engano é muito bem disfarçada. Chame como quiser, mas o misticismo oriental, eu afirmo, é um enigma com demônios. Enigma com demônios, sim. Ouça isto. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 16 e 17. Ouça. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Você já parou para pensar como é que as pessoas, século após século, podem se curvar a deuses de madeira ou pedra, deuses que não conseguem pensar, deuses horríveis que nenhum adorador conseguiria amar, deuses dos quais eles fugiriam caso pudessem? Você atribui isso ao atraso do Oriente? Não, amigo. Nem tudo é atraso. O poder desses deuses orientais não está na madeira ou na pedra. Não está nos ídolos em si. Não é a sua horripilância apenas que inspira o medo. São os demônios que neles habitam. Ouça o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz em 1 aos Coríntios, no 10º capítulo, versículos 19 e 20. Veja. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Amigo, podemos entrar na fogueira do Oriente e não sermos queimados? Podemos tomar para nós o que parece inofensivo e fecharmos os olhos para este tipo de satanismo, o sacrifício humano, a possessão do demônio e tudo mais? Parece haver um desejo pela morte em ação no misticismo oriental. Existem deuses demônios que ficam no portão da morte e orientam os adoradores a entrar. Como a serpente no Éden, eles fazem da morte a porta para o futuro. A porta para se tornar um deus. Oh, amigo, que farsa cruel. Mas será que o anjo caído esgotou todos os seus recursos no Oriente? Não, nunca. Ele não está limitado apenas a uma caixa de ferramentas e 1 ou 2 sacolas de supermercado. Ele tem místicas desconhecidas, sem rótulos, embrulhadas para presente,
apenas aguardando os fregueses incautos que pensam que estão a salvo porque nunca assistiram a uma sessão espírita. Sim, você precisa ficar bem atento na ponta dos pés para evitar cair na sorrateira teia que o inimigo está tecendo ao redor de todo este planeta. Desde que o anjo caído passou a se aproximar da raça humana no Jardim do Éden, ele está engajado numa corrida desesperada pela mente de homens e mulheres. E ele não tem deixado nenhuma mente, nenhuma absolutamente inexplorada ou não investigada. O rock and roll. Rock and roll? Inofensivo, você dirá. Apenas barulhento. Por isso você pede para os seus adolescentes fecharem a porta. Mas Bob Larson, um amigo meu, ex-participante de grupo de rock e compositor, tem uma opinião diferente. A música rock é a agência que Satanás está usando para controlar esta geração. Já vi muitos jovens nos concertos de heavy metal entrarem em estados alterados de consciência e se tornarem controlados por espíritos. Ele destaca que não existe diferença entre os movimentos repetitivos dos pajés, dançarinos das tribos, e as danças dos adolescentes de hoje. Ambos têm o mesmo ritmo hipnótico, a mesma possessão do demônio. E ouça isto, ainda na palavra de Bob Larson. Sim, George. Uma das histórias mais estranhas que eu já ouvi me foi relatada por um grande amigo meu. Por várias semanas ele se aconselhou com um garoto de 16 anos, o qual admitiu que se comunicava com espíritos do mal. Um dia o garoto pediu para o meu amigo sintonizar o rádio numa emissora de rock. Enquanto eles ouviam, aquele adolescente foi citando a letra antes do cantor do disco revelá-la ao cantar a música. Uma letra que ele nunca tinha ouvido antes. Quando perguntado como conseguiu fazer aquilo, o garoto de 16 anos respondeu que os mesmos espíritos que eram seus amigos tinham inspirado aquela canção. Ele também explicou que quando viajava nas drogas, podia ouvir esses espíritos cantarem algumas das muitas canções que mais tarde ouviria gravadas por grupos de rock metaleiros. Obrigado, Bob. O que você acha disso?